Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês, meus irmãos amados, queridos, que estão conosco no Instagram e no Facebook, bem-vindos para estarmos juntos nessa noite, para celebrarmos esse momento de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 121. Abra aí sua Bíblia, já vai dando uma olhada. Você que está começando a entrar conosco agora no Facebook ou no Instagram, vai dando também enviando às pessoas que você conhece a possibilidade de eles estarem também nos seguindo nesta noite. Nós queremos compartilhar o Salmo de número 121, nós queremos falar de confiança, o que Deus tem feito conosco, o cuidado de Deus com cada um de nós. Porém, nós queremos lembrar que nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o estandarte da igreja que nós temos é a bandeira que nós temos, o nosso próprio Deus. Nosso Jeová Nissi, o Senhor, é a nossa bandeira. Então, essa bandeira precisa ser levantada com coragem, com temor, sem medo, no contrário, no sentido, o medo do inimigo que nos oprime. Devemos temer e tremer diante do nosso Deus. Mas diante do nosso inimigo nós devemos confiar naquele que é o nosso seguro, a nossa salvação, aquele que realmente nos garante a vitória plena, absoluta. Portanto, você que está conosco aí seguindo nesta hora, bem-vinda a intérprete dos surdos, bem-vindo Áurea, Luiz, bem-vindos irmãos que estão no interior, talvez Vitorino Freire nos acompanhando, Bacabal nos acompanhando, a doutora Marcela também disse que ia entrar conosco hoje lá em Minas Gerais. Que Deus abençoe, são bem-vindos e bem-vindas aqui na capital São Luís. Vocês são bem-vindos para participar conosco nesta noite. Sintam-se bem estar conosco, é a nossa alegria tê-los aqui, louvando, é o hino do cantor cristão 456, o estandarte, vamos louvar. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor, ela é minha amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz, somos nós os seus soldados, nesta igreja de resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Do sagaz enganador,
dançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Eu não sei quantos de nós poderíamos hoje, nessa noite, compartilhar alguma coisa sobre medo. Me lembro da minha infância, tinha mais ou menos 9 anos, quando ainda morava em uma fazenda, como colono, que eu já contei alguma vez para a igreja, parte das minhas experiências nessa idade, e me lembro que, não sendo conhecedor das Sagradas Escrituras, meus pais, nem eu, não sendo conhecedor da graça remidora e salvadora que Deus nos concede, nós tínhamos então, como único meio de nos alegrar, de nos divertirmos, era através das festinhas que tinha lá no interior, os chamados bailinhos, com a sanfona, com o violão. E me lembro que muitas vezes nós tínhamos que caminhar aí por volta de 6 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, de uma casa para outra, aonde teria talvez aquele chamada festa. E nesta caminhada, muitas vezes, passávamos por lugares escuros, lugares que eram fechados com as matas, e nós tínhamos então aquela temor de assombração, eles diziam assim, de visões, e sem o conhecimento de Deus, não tínhamos entendimento que este medo gerado pela própria forma implantada por Satanás, nós tínhamos um medo muito profundo. E quantas vezes, quando terminava ali aquela festa por volta da madrugada, então, voltando para casa, aí é que era mais complicado. Geralmente para íamos no entrar da tarde, chegávamos no começo da noite, então de dia tudo era mais tranquilo. Mas a volta, com talvez lamparina, ou lampião, ou alguma lanterna, quem podia comprar uma lanterna naquele tempo, eu sei que o medo era tamanho, e tinha alguns trechos em que as pessoas moradoras daquele lugar diziam que ali apareciam visões, coisas, almas penadas, coisa desse tipo. E eu me lembro que o temor era muito grande em cada coração. Mas como estavam em grupo, então aquilo era tipo assim, um dava coragem para o outro, mas ao mesmo tempo todos tínhamos medo. Então ninguém queria ser o primeiro e ninguém queria ser o último. E era uma confusão, porque era uma troca de lugares constante, e um correndo para ser o último, outro não querendo ser o primeiro, entrando para o meio. E eu sei que até que atravessávamos então esses trechos chamados de mal assombrado, o medo era muito grande, terrível, e nós tínhamos então um sofrimento grande. Tínhamos que atravessar aqueles lugares para chegar em nossas casas. E por que eu estou te falando sobre isso? Porque nós, seres humanos, somos muito medrosos. Nós tendemos a ter medo de tudo. Nós estamos amedrontados com essa enfermidade. Hoje faleceu mais um senhor, pai de uma pessoa querida nossa, não é da nossa igreja, mas são pessoas queridas. E assim então a gente fica apavorado, fica com medo. Todos nós temos medo. E o salmista, no Salmo de número 21, vai nos mostrar algo muito interessante que nós vamos precisar aprender com eles. Mas nós queremos que você entenda o que Deus pode também continuar falando aos nossos corações. E eu quero convidar você para este louvor que vem agora, que fala também do porquê que nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, na graça de Deus, porque Ele vive, é um hino que você conhece. Vamos então cantar este louvor ao nosso Deus. Os pedidos nós vamos recebê-los mais para o final, a Ellen vai estar anotando, acho que a Áurea também vai estar anotando de lá, enviando para nós.
E no final vamos apresentar todos os pedidos e intercedermos por vocês nesta noite. Cante comigo, é um cântico bem conhecido de muitos, você pode cantar. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, sim eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Não sei falar de mim mesmo no sentido de que eu tenha tido essa experiência de ter visto literalmente a morte. Pessoalmente não, a não ser o temor de enfrentá-la no sentido de desejar viver mais, mas todos nós vamos atravessar esse momento. A experiência que eu tenho de algumas pessoas que partiram no Senhor é de que quando vai chegando esse momento, elas entendem que precisa entregar-se completamente nas mãos do Senhor. Os mártires, por exemplo, todos eles partiram louvando a Deus, glorificando a Deus. Todo mártir, ele é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, não temem a morte. Por maior que seja a dor, por maior que venha a ser a prova e a dificuldade, o mártir não teme a morte, porque vem sobre ele o Espírito de Deus. Vamos então ao Salmo de número 121. São apenas 8 versículos. Você pode abrir sua Bíblia, enquanto eu tomo esta água. O Salmo de número 121. 8 versos. Diz o salmista, a partir do verso 1: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Eu vou ler versículo por versículo, pontuando e chamando a sua atenção para a reflexão, que depois vamos extrair
7 coisas que vão nos ajudar a estarmos mais tranquilos no final de tudo. Primeiro, o salmista, ele tem os seus olhos voltados para algo muito importante. Mas ele mostra também que ele, tendo olhado para os montes, ele conjectura: de onde me vem o socorro? Há alguns comentários a respeito desse entendimento da época. 3 razões, vou falar 2. Uma, era porque nos altos montes sacrificavam-se aos deuses, sacrifícios humanos e de animais. Outros entendem que, quando os montes eram altos, poderiam vir de surpresa um exército inimigo, que poderia então tomar de surpresa um arraial, ou o viajante, ou os assaltantes tomando de surpresa o viajante e levá-los a perder os seus bens e a morte. Qualquer que seja a situação, ela é muito constrangedora. Mas eu fico com a primeira, porque o salmista está vendo o seguinte: nos montes os deuses são louvados, mas nenhum deles pode fazer o que o meu Deus, o que o Deus que eu sirvo, que é Deus dos deuses, pode fazer. Veja ele afirmando isso no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o Deus que o salmista teme e obedece e glorifica é o Deus que criou todas as coisas. Seguindo no verso 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dorme. Significa, ele está sempre vigilante, mantendo uma custódia constante, com seu olhar sobre aqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Ainda no verso 4, ele está dizendo: eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Deus não pode estar adormecido, nem de dia e nem de noite. Ele é vivo e eterno. Ele não dorme em momento algum. E ele então guarda o seu Israel. E hoje eu entendo que nós somos o Israel de Cristo, de Deus, a igreja, enxertada na videira, por graça e misericórdia. Então, ele tem esse cuidado também sobre a sua igreja. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Deus cobre cada um de nós, debaixo dos seus cuidados. Veja o 6. No dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Eu fiquei pensando sobre essa questão. Até que o sol, durante o seu momento forte, durante o dia, se não há nenhuma nuvem, se não há nada impedindo uma sombra, nós podemos ser feridos. Sabemos que a exposição ao sol causticante gera transtornos, gera febre, queima a pele, pode gerar o câncer de pele com a exposição no sol. Mas ele disse, e nem de noite a lua. Eu fiquei, mas como? A lua de noite parece tão tranquilo. Sim, no nosso clima tropical, sim. Mas lá naquela região, era noites geladas, noites frias. E estas situações geravam, então, problemas sérios respiratórios e a febre que vinha pelas noites frias, mesmo de lua exposta. Porque, segundo é explicado, no deserto daquela região, de dia o sol é terrível, e de noite, mesmo que lua clara, o frio é terrível. Então isso pode gerar
esses transtornos e trazer. Por isso ele afirma isso. O Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua vida. E o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Quem guarda os nossos passos é aquele que criou os céus e a terra, quem nos criou. E Ele nos guarda a nossa saída, quando nós somos por Ele tirado do inferno, da condenação. E é Ele quem guarda a nossa entrada. É quando Ele nos leva para dentro. Somos chamados para fora, eclésia, igreja do Senhor. Sair de onde nós vivíamos, separados de Deus. E entramos agora pela porta, que é aquele que é o nosso Senhor. Nós sabemos que nós, seres humanos, somos medrosos. E muitas vezes buscamos socorro aonde não é o devido socorro. Buscamos segurança aonde não é a devida segurança. Muitos, tendo posses financeiras, contratam proteções de seguranças, contratam formas de seguranças, de fortalezas, coisas desse nível. Mas o homem, por mais que ele se ache seguro, ele finda, e finda muitas vezes de forma terrível, porque esta segurança não é para sempre. Mas a segurança daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, não vem dos altos, não vem do homem, não vem de fortalezas, não vem de poderes bélicos, vem daquele que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Os montes, conforme falei, eram os lugares de sacrifícios aos deuses, mas o socorro não vinha deles. Lembra de Elias e os 400 de Baal? Quando Elias os desafiou, clame ao seu Deus, invoque ao seu Deus, sacrifique ao seu Deus. E nós sabemos que todos aqueles 400 profetas de Baal não foram respondidos, porque somente o Criador dos céus e da terra pode nos responder. O socorro vem do Senhor, é o que criou todas as coisas. O salmista, quando ele cita aqui que o poder de Deus vem, é porque, e quando ele cita no verso 2 e no verso 1 que ele é o Criador dos céus e da terra, mostra que este poder é ilimitado. O poder de Deus é absoluto, não finda, jamais findará. E jamais terá outro poder acima deste poder. Portanto, no verso 3, quando mantém aqui o seu poder, mantendo os seus servos de pé, não permitindo que nós estejamos escorregando, mas mantendo-nos passos firmes, mesmo em meio às turbulências dos ventos fortes, mesmo em meio às turbulências dos grandes vendavais. Sempre este Senhor está alerta, sempre vigilante, tanto de dia quanto de noite, nos guardando. Imagine você na sua casa, suas portas trancadas, talvez sejam até boas portas, boas trancas. Mas quando o homem mau se dispõe, eles têm armamentos que pode detonar uma dessas portas. Eles têm bombas que pode derrubar paredes. Eles têm armas bélicas que pode detonar uma casa. Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quantas vezes nós dormimos e dormimos sonos reparadores com essas trancas, com essas portas que são nada diante do homem mau. É porque Deus soberano nos guarda, nos protege. Essa promessa divina feita a nós também foi feita a Jacó, o Israel de Deus, lá em Gênesis,
28:15, estende até nós, quando nós alcançamos como igreja do Senhor hoje, essa promessa. Jesus disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, confia em mim, aquele que crê no Filho tem a vida, e a vida em abundância. Não permitirá que os perigos que nos cercam nos leve para as trevas. Ele nos guarda e nos livra. Podemos até morrer fisicamente, mas Ele é soberano até para nos ressuscitar fisicamente, para vivermos mais, como fez com o rei Ezequias, concedendo a ele mais 15 anos de vida, como ressuscitou o filho da viúva. Como vai ressuscitar? No dia, aqueles que hão de viver para a eternidade ao lado do Senhor. Como vão ressuscitar no dia do juízo final? Aqueles que receberão o juízo de Deus, a ira de Deus caindo sobre todos. Portanto, aqui nós podemos aplicar 7 coisas que o Senhor nos concede. Este Deus soberano, primeira, Ele nos guarda constantemente. Não duvide disso. Veja o verso 4. Se você vê o verso 4, Ele nos guarda constantemente. Então, quando vier sobre você provas, dificuldades, medo ou temor de alguma coisa, lembra que o seu Senhor, o seu Criador, o seu restaurador, o seu remidor, o seu resgatador, Ele te guarda constantemente. Ele não dorme, é de dia e é de noite. Segunda coisa, Ele nos guarda pessoalmente. Quer coisa melhor do que essa? Você ter aqui com você, comigo, termos nós juntos a presença de Deus constantemente nos guardando, por onde você for, por onde você estiver, por onde você deixar de ir ouvir, Deus está presente te guardando constantemente. A terceira coisa é que Ele nos guarda fisicamente. Certamente um dia morreremos fisicamente, mas até que se cumpra os nossos dias, nem um fio de nossa cabeça cai, embora eu já pedi bastante, Ele permitiu, mas sem que Ele permita. E, no entanto, confie no Senhor. Portanto, essa é a terceira coisa. A quarta coisa é que Ele nos guarda moralmente. Ele nos levanta para cima. Ele nos coloca como homens e mulheres, de fato, honrados. Deus nos honra diante das pessoas. Deus nos faz, então, pessoas sérias, pessoas tementes a Ele, pessoas honestas, pessoas capazes de pegar um troco sem perceber a mais, voltar lá no supermercado e devolver para o caixa aquele troco. Pessoas que podem achar um dinheiro na rua e, encontrando o dono, devolver centavo por centavo, porque são pessoas que o Espírito Santo de Deus habita e Ele nos guarda moralmente e nos faz resplandecer o rosto moralmente. E a quinta coisa, Ele nos guarda espiritualmente. No verso 7, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus nos conduz sobre a graça remidora, sobre a graça salvadora, sobre a graça transformadora. E o Espírito de Deus nos apresenta ao Pai com gemidos inexprimíveis, aqueles que nós nem sabemos expressar. A ação deste Espírito nos mantém firmes, confiantes, e a nossa fé não se abala, porque vem de Deus tamanha bênção e tamanha promessa. E sexta coisa, Ele nos guarda em todas as suas ações. As ações de Deus sobre as nossas vidas são perfeitas. As ações de Deus sobre as nossas ações são perfeitas. E nos leva também a reagirmos de uma forma mais tranquila e mais firmada na presença de Deus. E por último, no verso 8, Ele nos guarda por toda a eternidade. Quer presente maior do que esse, meu irmão, minha irmã? Alegra teu coração. A graça de Deus está sobre você, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, por toda a eternidade. Pode passar os céus e a terra,
mas esta verdade não passa, porque ela vem dos oráculos de Deus. O próprio Deus nos guarda para toda a eternidade. Ele é eterno. Antes que existíssemos, Ele preparou todo este projeto para nos conduzir para toda a eternidade, debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua guarda. Portanto, levante o inferno, levante principados, levante potestade, levante a morte contra o Israel de Deus, a igreja do Senhor, cairá por terra. Poderemos ser feridos no físico, mas não seremos na alma e no espírito, e habitaremos para todo sempre na presença de Deus. Esse salmo, ele inspira confiança naqueles que têm a sua caminhada para os céus. Portanto, caminhemos, mesmo que estejamos às vezes cansados, sobrecarregados, lembre-se, lance sobre ele o seu fardo. Ele terá cuidado de vós, terá cuidado de nós. Então, a jornada que o cristão realiza será bem-sucedida. E esta jornada mostrando sempre aos fiéis para que possamos caminhar firmes, confiantes e de forma incansáveis, lembrando que Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Então, podemos dizer como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não devemos temer, meus amados irmãos, mas devemos marchar firmes, devemos caminhar passos firmes, porque Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele nos toma em suas mãos e pelo seu olhar nós caminhamos, tanto de dia quanto de noite, para o alvo que nos está proposto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a saber, o nosso Rei, o nosso monarca, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio, se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou e está à direita do Pai. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Bendito seja Deus. Anima teu coração, alegre-se, porque o Senhor Deus é contigo e Ele certamente não te desampara. Sejam fortes, sejam corajosos, não pasmes, porque esta promessa vem daquele que é o Senhor, Senhor Criador de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor Deus nos abençoe na sua palavra e que possamos permanecer firmados nela para a glória de Deus o Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos aos pedidos então, para depois encerrar. Pessoal do Instagram, agora vocês podem botar os pedidos, que eu desativei os comentários, para que os surdos pudessem olhar melhor a mensagem, tá bom? Enquanto isso eu vou lendo os do Facebook, que a irmã Aura e o irmão Luiz já me passaram, enquanto vocês fazem o pedido aqui pelo Instagram, tá certo? Vou olhar aqui. Aos jovens que conhecem o nosso irmão Eupídio, Eupídio, vocês da igreja, jovens que conhecem o Eupídio, ele hoje ficou órfão de papai. Foi o papai dele que faleceu também, vítima do coronavírus. Que Deus abençoe. Eu tenho uma boas novas para vocês que oraram pelo Dr. Gustavo. Ele já saiu do CTI, né? UTI, isso daí, CTI, UTI. E já tinha sido desentubado ontem, graças a Deus, e hoje saiu da CTI, ou da UTI, e deve provavelmente estar já em um lugar mais tranquilo, e que o Senhor complete a cura na vida do Dr. Gustavo. E que Deus continue guardando os profissionais da saúde, os da nossa igreja, que já temos citado, Sérgio, Nara, Clarice, Célia, Dr. Cícero, doutor Erivaldo, médico urologista que me operou, doutora Marcela, que
deve estar nos assistindo nesta live de hoje. Que Deus abençoe vocês e que Deus continue trazendo livramento para todos vocês, os demais enfermeiros e enfermeiras da nossa igreja, os nossos irmãos e irmãs também que passaram pelo tempo de luto agora. Que Deus conforte Assunção, Clícia, Beth, que Deus conforte a família Paiva, que Deus conforte a família da irmã Safira, que Deus conforte a família da irmã Remédios, que Deus conforte a família da nossa irmã, aquela da 12 que nós falamos, Graça, nossa irmã Graça. Que Deus conforte os demais outros que a mente falha agora, que estão de luto. Que Deus traga-lhes a paz. E continuamos orando por irmã Adi, irmão Biné, irmã Cibá, senhor Garcês, irmã Maria Firmina. Estamos felizes com a cura de Neto. E também que Deus guarde a irmã dos Anjos, que Deus guarde irmã Maria dos Anjos, que é a outra dos Anjos, que Deus guarde irmã Digé, que Deus guarde também irmã Sônia, que Deus guarde também irmã Eliette Aquino, trazendo cura plena para ela ali. Que Deus traga cura aos demais enfermos. Também a sobrinha da irmã Elza, que está internada ali no Hospital Juvencio Matos, a filha, a sobrinha, né, que está internada. Que Deus abençoe. Vamos então aqui aos pedidos do Instagram e do Facebook. Vamos começar com o Facebook. Vamos lá. A Nádia Lima, quero pedir oração, que é aniversário da minha mãe, 61 anos. Que Deus abençoe, Nara Lima, sua mãe. Francisca Silva, pedir oração pela minha família. Francisca, Deus abençoe sua família. Vamos apresentar ao Senhor. Dorian Isabel, peço oração pela saúde da família. Oi, Dorian, que Deus abençoe sua vida, continue completando a saúde na sua vida, também da sua irmã, que Deus traga cura plena em nome de Jesus. Raquel Prazeres, quero agradecer ao Senhor porque Juarez está bem, os exames trimestrais estão normais, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Raquel, que Deus complete a bênção aí na sua casa. Silvânia Rosa, preciso de oração, vou fazer exames médicos, tomografia, eletrocardiograma, são importantes para saber o que de fato se passa comigo, que há algum tempo ela já está. Silvânia, firme na rocha, veja a palavra do Senhor nesta noite. O Senhor é a tua sombra, tanto de dia quanto de noite. Confiamos no Senhor e a bênção vem para completar a cura, meu irmão, em nome de Jesus. Roberto Mendes, agradeço a Deus pela minha família e por mais um ano de vida da minha mãe, Helena Mendes. Deus abençoe, Roberto, que Deus multiplique aí na sua casa todas as bênçãos sobre a sua mãe e sobre a sua família. Dorian Isabel, peço orações por Evandro. Temos orado também por ele, Dorian, bem lembrado, que Deus complete a bênção da cura na vida do Evandro. Estamos orando por ele, em nome de Jesus. Irmã Marileide também, que Deus continue guardando, irmã Marileide, irmã Helena, a família Pires, irmã Helena, que Deus abençoe. Tanto no Instagram quanto no Facebook estão pedindo oração pela irmã Dalila. O marido dela está com coronavírus. É verdade, o senhor Elias é o esposo de irmã Dalila, ele está internado. Que Deus complete a cura na vida do senhor Elias, também na vida dos seus filhos que estão em casa, em convalescência também, sendo restaurados. E aí quem pediu aqui no Facebook foi a Marinalva Arouche, e ela pede oração por ela e pela filha e os pais que estão no interior. Que Deus abençoe, Marinalva, sua família, sua filha, e a bênção também venha sobre os seus pais. A família Tenac também passou por luto recentemente. Que Deus conforte irmão Júnior, irmã Dozina e os seus familiares lá no interior que também teve essa luta com a perda de entes queridos. Cleane Caires pede livramento pela família. Oi, Cleane, que Deus abençoe você e que sua família seja livre em nome de Jesus. Agora vamos ver do Instagram. Quem está interpretando hoje? Primeiro nós tivemos a irmã Socorro Mendes, da Igreja Batista em Vila Palmeira. Oi, irmã Socorro, muito obrigado pelo apoio, Deus te abençoe. E agora nós estamos com a irmã Virgínia Barros, diretamente de Bacabal. Essa ovelha, querida, Deus te abençoe, diretamente de Bacabal, você, o Buna, seus filhos, que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado pelo apoio também.
Vocês são maravilhosos. Irmã Sandra pediu pelo esposo da irmã Dalila. Oi, irmã Sandra, nós já apresentamos, mas vamos reforçar. Mais um pedido pelo senhor Elias, esposo da irmã Dalila. Vamos orar. Kélcia pediu oração pela saúde de Rosângela. Oi, que Deus abençoe a Rosângela e a cura venha sobre a Rosângela, em nome de Jesus. A Jana Borges pede oração pelo irmão da Úrsula, João Manuel, que se encontra hospitalizado. Graças Meu a Deus. Deus, que seja alcançado aí, Jane, o seu pedido e esse senhor, essa pessoa seja abençoada e curada em nome de Jesus. A Helena Lima pede oração pela família. Oi, Helena Lima, que a sua família seja também alcançada pelo poder e a misericórdia de Deus. Irmã Maria dos Anjos Lima pede oração pela mãe. Irmã Maria dos Anjos, que Deus abençoe a sua mãe em nome de Jesus. E pela salvação da Que família. Deus salve a sua família. Cristina Bastos pede oração pela saúde e proteção para a Juliane, que vai trabalhar amanhã na BR. Que Deus abençoe Cristina Bastos. A Liliane, que vai trabalhar amanhã. Juliane. Liliane, né? Juliane, perdão, que vai trabalhar na BR. Na BR. Que Deus guarde em nome de Jesus. Que ela esteja ela bem. É Juliane, só que é Cristina Bastos, é a esposa de Julierme. Aí ela consertou embaixo. Julierme, que vai trabalhar amanhã na BR. Ah, tá. Então é o Julierme que vai trabalhar amanhã na BR. Que Deus te guarde, Julierme. Em nome de Jesus. Irmã Rita, oração pela saúde de papai João Ramos. Que Deus abençoe seu pai, irmã Rita, e que ele seja curado em nome de Jesus. Irmã Sandra Torres, orem pela saúde de Valker, por favor. Irmã Sandra, que Deus abençoe o Valker, que ele seja completamente curado em nome de Jesus. Cutrim, não sei quem é pela foto, né? Mas continue orando pela minha irmã Débora e família, Denise e família que estão com Covid. Que Deus abençoe, Cutrim, esse pedido e que as pessoas que você citou sejam também alcançadas com a cura em nome de Jesus Cristo. Irmã Sueli pede para orar pelo cunhado Jorge, que está com Covid, mas está se recuperando bem. Graças a Deus, Sueli, que Deus complete a bênção da cura para o seu cunhado Jorge e que ele seja completamente curado em nome de Jesus. Carlos Henrique e Giovana pedem orações aos familiares, aos policiais militares e toda a família Getsemane, aos profissionais da saúde. Que Deus abençoe, Carlos Henrique, e que esse pedido seu também chegue no trono do Senhor e que seja alcançado em nome de Jesus. Kélcia pede oração pela Liliane, do Ministério Som e esposo, verdade. E pela saúde de Claudileide Aires. Que Deus abençoe a Liliane, o esposo, Claudileide e... Claudileide, né, que a gente chama Lelê. Que Deus abençoe a Claudileide, que ela seja curada também em nome de Jesus. Francisco Vale Abreu pede oração por todos os irmãos da igreja. Sim. E a irmã que interpretou, a irmã Socorro, pede oração pela... ela botou assim, que a igreja dela não é a da Vila Palmeira, é Comunidade Batista do Maranhão. Ah, tá. Tá bom, então nós vamos orar também pelo pedido do Francisco, que a graça de Deus alcance ali conforme os pedidos que vocês estão fazendo, meus irmãos. Tem só mais um aqui. Alisson pede oração pela esposa Samara, que está grávida. Que Deus abençoe a esposa do Alisson e que ela seja tranquila e que esse parto venha tranquilo no devido tempo. Que Deus abençoe também as pessoas por quem já agradecemos a Deus no início de apresentação dos pedidos e que Deus traga paz em cada coração. A palavra de Deus diz assim: está alguém entre vós enfermo, chame o presbítero e ore, e a oração da fé pode curar o doente. Naquele tempo ungia-se com óleo, temos os que cremos na unção com óleo, sabemos que o poder não está no óleo, mas sabemos que a graça vem de Deus e Deus pode curar. E que o Senhor abençoe cada um dos que estão nesta hora apresentados diante de Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta hora apresentamos todos esses pedidos. Nós rogamos que dos altos céus o Teu Espírito ministre nesses corações, nestas vidas. Aos que estão enfermos sejam curados, aos que estão angustiados sejam consolados, aos que estão abatidos sejam levantados pela palavra do poder do Senhor, que vem dos céus, pelo cuidado do Senhor que não dorme e que nos guarda de dia e de noite.
Ó Deus de misericórdia, o Senhor é soberano para curar, o Senhor é soberano para dar a vida, o Senhor é soberano para restaurar, o Senhor é soberano para governar e liderar e conduzir cada uma de nossas vidas. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, não confiamos em homens, não confiamos em carros, não confiamos em príncipes, a não ser no Príncipe dos príncipes, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a saber Jesus Cristo, em ti Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, que estas enfermidades caiam por terra em nome de Jesus. Rogamos que a graça do Senhor venha sobre cada lar da Getsemane, dos que assistiram conosco no Facebook, no Instagram, aonde se encontra cada um que nos acompanha nesta hora. Venha a graça do Senhor sobre todos. Pedimos, ó Deus, que todo o poder das trevas, toda a investida de Satanás, de demônios que vem contra as nossas vidas, contra as pessoas que apresentamos, sejam repreendidos em nome de Jesus. E profetizamos pela palavra do Senhor a bênção da cura e cremos pela fé que assim estabelece. Apresentamos ainda, ó Deus, que todo o nosso país seja alcançado por sua misericórdia, que o nosso presidente, os governantes, os magistrados, os ministros, os deputados, os senadores, ó Deus, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os secretários, os ministros, ó Pai, sejam abençoados pelo Senhor, e os que não temem ao Senhor sejam movidos pelo Teu Espírito a um genuíno arrependimento e venham governar de forma justa e honesta. E os que temem ao Deus sejam direcionados pelo Teu Espírito e abençoados para um bom governo. Pai, nós pedimos a cura neste país, pedimos a cura na nossa cidade, pedimos a cura no nosso bairro. Abençoe os nossos vizinhos, abençoe os nossos amigos, abençoe as pessoas que nos cercam e abençoe a nossa cidade, Pai, e abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o Teu amor, Deus Pai, e as consolações do Teu Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Queremos dizer para vocês que é uma honra tê-los nos seguindo. E agora nós vamos estar encerrando. E lembrando que domingo pela manhã, por volta das 10 horas, o pastor Paulo traz a mensagem pela manhã com a live. E às 18 horas eu volto com o culto da noite. Estamos em obediência ao lockdown, não estamos saindo de casa, estamos aguardando a direcionamento para que em breve possamos nos reunir novamente no templo onde a igreja do Senhor, no primeiro domingo que nos reunir, nós vamos fazer uma grande ceia e vamos celebrar com gratidão a comunhão e a alegria para a glória do nosso Deus. Queremos falar aos membros e congregados de Getsemane. Nós precisamos que vocês façam os depósitos dízimos através das contas bancárias da nossa igreja, através da conta da Caixa e através da conta do Banco do Brasil. Se você não tem, pode ligar para o número da igreja, a nossa secretária passa para você, irmã Eleonora, ela está em casa, ela está com o telefone da igreja em casa para poder atender alguma emergência, alguma necessidade, e você pode então, se necessário, não tendo de lá, fale comigo que eu te passo o número, eu não sei ele de cor, e queremos então que você possa continuar social também estágio. Que assim seja, a paz de Cristo sobre todos. Estamos encerrando. Se tiver mais algum pedido, a gente só menciona, mas estamos encerrando. Oi. Leiam Provérbios, mês da família. Obrigado, muito obrigado. É verdade, nós estamos em Provérbios capítulo 7 hoje, e mês da família. Você deve reunir com a sua família e ler. Estamos lendo desde o capítulo 1, hoje é o 7, e também estamos em pares para orar. Como líderes da Getsemane, nós temos os pares que estão orando. Eu sou parceiro de oração do pastor Paulo, como liderança. E nós temos também formação de duplas de famílias, né, para orar. E nas famílias já colocado em duplas de famílias,
eu estou com a família Prazeres, né? A família Marques e família Prazeres. Por exemplo, um da família Aquino, o irmão Oséias, está orando com a família de irmão Zivaldo. E assim vai sucessivamente. Se você não está inserido em nenhum par de famílias, como membros e congregados da igreja, mande no número da Isabela. Você que precisar desse número, se não tiver, a gente pode te enviar depois, e pede para te incluir numa família, fazer uma dupla de família, e nós oramos assim, eu estou fazendo assim. Como não dá para a gente se reunir, então eu oro, ouço os pedidos da família por quem eu estou orando, oro, envio a minha oração, e depois a pessoa escuta a minha oração com a Clarice, que a gente ora sempre juntos, vamos orar depois daqui. Aí a família de lá também escuta os nossos pedidos, ora e nos envia a oração. E nós concordamos pela fé, pelo mesmo Espírito, estamos trabalhando e orando juntos. Que Deus nos abençoe. Vamos então encerrar essa transmissão hoje, voltando só no domingo, na minha parte, às 18 horas, o pastor Paulo, às 10 horas da manhã. É só isso mesmo. Mais uma vez, gratidão às irmãs às intérpretes. Oh, é verdade. A Virgínia e a irmã Socorro, né? Que Deus abençoe, interpretando hoje conosco. Uma honra. Eu não as vejo, porque eu estou ao contrário do aparelho de transmissão, mas a Ellen está vendo vocês. Dá um tchau aí no meu lugar, Ellen, para elas. Deus abençoe. Que Deus abençoe ricamente. Irmã Aura e irmão Luiz também. É verdade, Aura e Luiz. Vocês aí no apoio, né? Enviaram para cá todos os pedidos, né? Muito, muito, muito obrigado. Que Deus complete a bênção da cura aí em toda a sua casa também, em nome de Jesus. Só mais uma coisa a agradecer. Isabela e Vinícius e o Ministério que fizeram um vídeo muito legal. Muito legal isso daí. Compartilhem, essa é uma mensagem de esperança. Esse vídeo que Isabela e parte do Ministério de Comunicação Vini fizeram. fez os cartazes. Nossa, foi muito legal, gente. Tá aí no site da igreja. Compartilhe, tá nos apps por aí. Vai repartindo, porque é uma forma de nós estarmos evangelizando mesmo à distância. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fique na paz.